Olá, eu sou o Dr. Zanella e hoje nós vamos falar sobre lesão do manguito rotador. Bom pessoal, para falar sobre lesão do manguito rotador, nós temos que falar primeiramente da anatomia do ombro. E essa região ela é composta principalmente por quatro grupos musculares que compõem o manguito rotador, né? Da parte anatômica nós temos o músculo superior, que é o supraespinal, os posteriores, que é o infraespinal e o redondo menor, e na região mais anterior a gente tem o subescapular. Aqui as estruturas verdes, elas são as bursas, que estão diretamente relacionadas à movimentação do ombro. Na articulação do ombro, a gente vê então um ligamento nessa região anterior, que nós chamamos de coracoacromial, e esse ligamento ele também está relacionado com a lesão do manguito rotador. Por quê? Porque a inserção do ligamento no processo coracoide, que é esse osso mais em cima, vai formando um esporão que, devido ao atrito, levará a bursites de repetição e, consequentemente, a uma possível ruptura do manguito rotador, que a gente conhece como a síndrome do impacto. Mas nós vamos falar sobre lesão de manguito rotador hoje, e a anatomia envolvida é essa daqui. Para falar sobre sintomas, quais são os principais sintomas que o paciente tem? Geralmente uma dor crônica, que ela é intermitente, ou seja, parte do dia o paciente não tem, partes do dia o paciente tem. Geralmente essa dor está relacionada com movimentos de elevação do braço, geralmente acima de 70 graus, ou seja, atividades que a gente chama de overhead, são atividades acima da cabeça, né? Então as mulheres elas sentem muito, principalmente para pentear o cabelo, botar uma caixa numa estande alta ou pegar um copo de uma estante. Uma das características importantes também para essa patologia é que a dor geralmente é pior à noite, quando o paciente descansa. Então o paciente ele mantém aquela bursa inflamada e à noite ela vai acabar incomodando o paciente, tendo dificuldade para dormir às vezes. E a irradiação que a gente tem, a dor do braço, geralmente é pela região lateral do braço, não só especificamente na região de cima do ombro, o que é uma coisa que às vezes confunde o paciente com o diagnóstico, porque ele sente dor na região lateral do braço, quando a patologia está no ombro. Falar sobre diagnóstico, então no diagnóstico nós temos o diagnóstico clínico, onde o exame físico ele vai demonstrar fraqueza da ação desses músculos que estão rompidos. Então nós temos os testes de força e os testes provocativos, onde o paciente vai sentir a dor no momento da movimentação. Os exames auxiliares que nós temos são os exames de imagem, onde nós podemos realizar um raio-x simples, onde tu consegue fazer a visualização do esporão que eu mencionei antes, e também o ultrassom, que a gente usa mais para visualizar as estruturas moles, os tendões, a bursa, né, do que a estrutura óssea propriamente dita. Mas o exame mais completo disso tudo é a ressonância magnética. Na ressonância magnética, a gente visualiza desde a cartilagem até as estruturas dos tendões, qual a constituição, qual a espessura e qual a cronicidade, ou seja, quanto tempo esse paciente está com essa ruptura do manguito rotador. Então, para visualizar de forma bem simples, eu montei uma sequência de raio-x onde a gente vê o acrômio relativamente plano, um acrômio já com o início da formação daquele esporão que eu falei para vocês, um acrômio já com esporão mais iminente e um acrômio onde a gente vê o esporão bem amplo. Isso aqui são imagens de pacientes que passaram por mim e foi feito todo o tratamento da patologia do manguito rotador, onde eles possuíam esses esporões, né, e que devem ser tratados junto no tratamento, tanto conservador quanto cirúrgico. Eu mencionei antes sobre a ressonância magnética, e a ressonância magnética é um exame mais completo porque, segundo a gente vê na imagem, o tendão do manguito rotador, que é essa estrutura branca, ela se insere na tuberosidade maior, certo? Que vai estar relacionado com a movimentação do ombro. E a gente vê na ressonância essa estrutura preta inserida no tubérculo maior também, o que corresponde à imagem anatômica. Já quando se tem uma lesão do manguito rotador, a gente tem a ruptura do tendão, onde o músculo traciona e ocorre o gap, ou seja, o espaço entre os cotos de tendão, que a gente identifica bem na ressonância através desse espaço branco, visualizando então uma ressonância total, uma lesão total do manguito rotador. Então aqui a gente tem os dois cotos, ação muscular,
a elevação da cabeça, que é a ação da abdução do braço, e o esporão na região superior. Para caracterizar assim, uma divisão prática das lesões do manguito rotador, nós dividimos elas em 3 partes básicas, que seria uma lesão bursal, que seria da articulação, né? Uma lesão bursal, que seria do espaço da bursa em direção à articulação, e uma lesão intrasubstancial, que seria dentro da própria estrutura do tendão. Falar sobre tratamento agora, a gente já fez o diagnóstico, já fez os exames de imagem, então vamos tratar o paciente, né? O tratamento inicial, quando a gente identifica uma lesão do manguito rotador, ele é conservador. Então a gente começa o tratamento com o repouso, terapias analgésicas para tirar esse paciente da crise de dor. Uma ressalva tem que ser feita que quando o paciente ele já possui uma lesão transfixante do manguito rotador, ou seja, o tendão está todo rompido, a gente vê que a tendência do tratamento conservador é não ter sucesso. Então, quando o paciente é diagnosticado com uma lesão total do manguito rotador, a tendência é geralmente relacionar ele já com resultado cirúrgico, não passando pelo tratamento conservador, que ficaria mais para as lesões parciais. Então, na fase inicial, a gente teria uma parte de repouso e analgesia para tirar o paciente da fase álgica da dor, e depois sim, retornando ele à fisioterapia e outras terapias adjuntas, como acupuntura, tem vários outros tipos de terapias adjuntas que podem tratar a dor. Nós temos então, junto com a fisioterapia, o retorno, né, às atividades prévias, com algumas modificações justamente para que ele não tenha essa atividade overhead acima da cabeça. Então, no seu serviço, ter escadas para que ele não precise erguer o braço, né, ou ter bastão para ajudar a fazer as limpezas domésticas, que seriam as mudanças no cotidiano do paciente. E na fisioterapia a gente passaria por uma fase de ganho de movimento e ganho de força, e assim retorno a toda a movimentação do ombro. Mas, em alguns casos, a gente tem indicação do procedimento cirúrgico, que geralmente ocorre depois de 3 a 4 meses de tentativa de tratamento conservador. Então, o tratamento cirúrgico ele tem a indicação na falha do tratamento conservador, ou quando o paciente já tem uma lesão completa e a gente já indica o procedimento cirúrgico logo no início. O tratamento cirúrgico, então, nós temos a indicação quando a gente tem a falha do tratamento conservador, porque o tratamento conservador ele tem que ser inserido nessas lesões parciais, mas ele pode não ter sucesso. E quando ele não tem sucesso, dentro de 3 a 4 meses, a tendência do médico é indicar o tratamento cirúrgico para ajudar a cicatrização do tendão, que já se viu que não teria sucesso com o tratamento conservador. O tratamento cirúrgico, então, ele pode ser feito de forma aberta ou artroscópica. São 2 técnicas para fazer a cirurgia. Nós temos a forma aberta, que seria a de mini incisão, que é a que a maior parte dos médicos hoje em dia faz, e também nós temos a forma artroscópica, que seria por artroscopia, que é um aparelho onde o médico consegue entrar dentro da articulação e fazer o reparo do tendão na região interna sem machucar o deltoide, que é esse músculo externo. Um dos fatores importantes que o paciente leva muito em conta é a parte cosmética da incisão. Então, a artroscopia ela é uma técnica mais cara, mais nova, e ela traz uma cosmese melhor. Mas a principal vantagem de fazer a artroscopia está dentro da funcionalidade do deltoide, que é esse músculo de fora. Então a gente vê que no tratamento por mini incisão ou aberto, nós temos uma certa lesão desse músculo. E essa lesão do músculo pode levar a uma perda de função do deltoide, levando ao paciente a ter uma perda de movimentação por causa da cirurgia. Então a gente tenta, sempre que possível, fazer a menor agressão, tanto na cirurgia aberta quanto na cirurgia artroscópica. De melhor a técnica, qual que é melhor, comparando uma com outra, nós vemos que a cirurgia artroscópica ela tem um retorno maior à atividade prévia, mas o resultado final, a tendência é ser a mesma, porque afinal de contas as 2 cirurgias vão pegar o tendão rasgado e vão suturá-lo.
Da parte do tratamento cirúrgico, o objetivo dele é fazer a reinserção do tendão rompido no local onde ele estava previamente inserido, melhorar a função então do manguito rotador, fazendo as limpezas da articulação, eliminando alguma protuberância óssea, como o esporão que eu falei antes para vocês, e também liberar algumas aderências que podem acontecer, deixando o ombro mais preso. Tudo isso a gente consegue fazer no procedimento cirúrgico. Então nós temos um tendão rompido e a gente para se questionar, como é que eu faço para reinserir esse tendão no osso? Nós, na cirurgia, a gente advém do uso de âncoras, que são parafusos que são carregadas com os fios, que nós usamos para fixar no osso esse parafuso, e esse fio a gente faz o laço no tendão e prende ele nesse local. E aí sim, depois que o tendão está preso no osso novamente, a gente aguarda com que ocorra a cicatrização do tendão de volta no osso, podendo assim voltar ao procedimento de fisioterapia para voltar assim começar a ganhar toda a força de novo dessa estrutura na movimentação do ombro. Então no tratamento pós-operatório a gente tem duas fases, a fase inicial, que é a fase de repouso. Por quê? Porque o tendão rompido ele não entende que não é para ser tracionado. Então se o paciente depois da cirurgia tentar erguer o braço, o músculo vai contrair, vai ser tracionada a sutura e pode acontecer a ruptura da sutura. Então, a fase inicial de pós-operatório é crucial para manter uma proteção para a sutura, até que ocorra a cicatrização inicial. Essa fase inicial varia, é muito relativo de paciente para paciente e pode demorar de 4 a 8 semanas. Então, o uso da tipóia e o repouso total é muito importante no pós-operatório imediato. E, claro, a analgesia, porque o paciente precisa ter um alívio da dor por causa da memória da dor e de outros fatores. Depois desse tempo, dessa fase inicial, nós entramos na fase secundária, onde, aí sim, com a ajuda do fisioterapeuta e de exercícios de ganho de movimento, nós vamos fazer uma retorna progressiva desse paciente para ganho de movimento e posteriormente para ganho de força e fortalecimento propriamente dito de toda a musculatura envolvendo as estruturas do ombro. Então, no final de tudo, a gente vê que esse paciente é um paciente que ele consegue, através dessa cirurgia e desses tratamentos, voltar a toda a atividade prévia, podendo voltar a atividades esportivas, inclusive, não tendo muito relação com a parte da idade do paciente, visto que essa lesão é muito frequente em pacientes de mais idade e muito frequente também após traumas, quedas ao solo nessa faixa etária de pacientes. Muito obrigado, fico por aqui.